Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Mente Aberta para trazer para vocês algumas considerações com relação a um e-mail que eu recebi de uma inscrita aqui no canal. Esse e-mail faz referência a alguns vídeos em que já trouxe aqui no canal falando de relações tóxicas, né? Falando de relações abusivas. Então ela traz para mim um relato assim bem forte com relação ao relacionamento dela com a mãe dela. E é perceptível no e-mail uma angústia bem densa com relação a isso. Não vou citar o nome dela por uma questão de ética e de preservar de fato a história dela, a identidade dela, né? Mas ela traz aqui uma angústia relacionada a uma mãe que a critica constantemente, que para a mãe nada tá bom, a mãe menospreza quem ela é, o que ela faz, né? Muito embora ela já venha a ser uma mulher independente, casada, não mora com a mãe, mas num convívio que ela tem com a mãe, ela tenta de alguma forma fazer com que essa relação possa funcionar. Mas ela traz aqui que a mãe não coopera muito para isso, porque é muito invasiva, muito controladora, né? E de fato está aqui sempre colocando ela para baixo. Ela está se formando em psicologia, a mãe a critica também nessa escolha, diz que ela não tem dom para ser psicóloga, já que não consegue entender a mãe e as suas necessidades e prioridades, né? Então ela fica, pelo que ela traz no e-mail, ela fica naquela posição de ficar mesmo em cima do muro, né, com relação a esse relacionamento, no sentido de que ela se afasta, ela permanece, né, em vínculo com essa mãe, enfim. Bom, isso aqui é muito pertinente para ser tratado constantemente, né, na terapia. Eu acredito que ela deva fazer terapia, né, já que ela está se formando aí em psicologia, mas claro, a gente sempre recorre, né, a aportes outros para poder cada vez mais clarificar as nossas ideias com relação a isso. Portanto, vou estar falando aqui mais uma vez um pouco, né, sobre isso e sobre esse tipo de relação. Primeiro de tudo, nesse tipo de relação é muito importante a gente ter, né, o discernimento da diferença entre uma crítica construtiva e a invalidação de quem se é, né? Então, vou estar falando aqui diretamente para essa garota, mas isso serve para todos, isso serve para toda e qualquer modalidade de relação, seja amizade, seja relacionamento pais e filhos, filhos e pais, né? Seja relacionamentos entre casais, né? Seja relacionamentos entre familiares no geral, né? É muito importante se ter um discernimento clarificado quanto ao que é uma crítica construtiva e o que é uma constante invalidação de quem você é, né? Isso aí são dois tipos de feedback, tá? Que é completamente distintos, tanto no que diz respeito ao impacto que causam, né? Quanto no que diz respeito à funcionalidade desse relacionamento mesmo. Então é importante compreender essa diferença, é essencial, né? Para que de fato a gente possa saber quando realmente a gente acolhe um conselho, né? E quando de fato a gente se protege de coisas que na verdade são ataques, né? Ataques emocionais, entende? A crítica construtiva, ela tem como objetivo o crescimento. Ela surge de um lugar de muito respeito, de muita consideração pelo outro, né? Ela vem muito abarcada de uma intenção genuína de ajudar a melhorar um comportamento, uma ação ou uma decisão, né? Então, quem faz uma crítica construtiva oferece de fato uma observação
sem atacar a pessoa, né? Mas focando ali de fato no que pode ser ajustado, no que pode ser aperfeiçoado, né? Vem aí acompanhada de sugestões que de fato tem aquela intenção genuína de colaborar com o crescimento do outro. É sempre em tom de colaboração, o que deixa sempre, nesse caso, um espaço para o diálogo, para a reflexão. Então, o objetivo é sempre contribuir positivamente e sempre preservando a autoestima, né? E incentivando, de fato, o desenvolvimento do outro, né? Então, por exemplo, em uma crítica construtiva, alguém pode chegar e dizer para você, olha, você tem muito potencial para a vida, mas quem sabe se você não melhorar aqui nessa parte e nessa parte aqui, se você olhar um pouco mais para isso, será que isso não te traz uma clareza maior do quão, se você vir a se implicar mais nisso, do quão de repente você pode vir a ser mais funcional, né? O que é que você acha dessa ideia, né? Então veja, a crítica construtiva sempre é naquele tom de não imputar nada ao outro, não com autoritarismo forçar nada para a vida do outro, mas de fato algo mais aberto, algo mais genuinamente aberto para a reflexão e para o diálogo. Já quando se trata de uma invalidação de quem você é, isso sempre vem no formato de ataque. Por quê? Porque conscientemente ou inconscientemente, da parte do outro, o interesse não é quanto ao seu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Então, quem valida sempre procura, conscientemente ou não, está desmerecendo, está reduzindo o outro, está minando de fato a autoestima do outro, sabe? Em vez de focar em comportamentos ou ações que podem ser melhorados, a invalidação ataca de modo muito direto a pessoa no sentido geral da vida, tá? Então, tipo, a partir do momento que a sua mãe fala da sua profissão e da sua formação enquanto psicóloga, porque de repente você não tem para com ela um movimento que ela idealiza quanto a como que você deve se comportar com ela, no sentido de dar conta das demandas dela, das frustrações dela, né? Quando na verdade isso não é uma demanda sua, é uma demanda que a sua mãe tem que trabalhar, procurar um psicólogo, uma psicóloga, trabalhar isso, né? Para que de fato ela possa elaborar isso internamente, né? E se ela acha que isso é uma missão sua, se ela acha que isso é um dever seu e ela te ataca usando a tua profissão, inclusive, né? Na verdade, isso entra muito nos moldes de um menosprezo para com você, né? De uma invalidação para com você. Não é uma crítica construtiva, né? É de fato estar desmerecendo tuas conquistas, né? E que sim, nossas conquistas, elas vêm, independente de qualquer coisa, na base de muitos esforços nossos, né? Então, assim, tem que se ter cuidado, não é? com esse tipo de comportamento, porque inclusive isso pode minar muito o teu crescimento enquanto profissional. Você pode começar a adentrar numa esfera de estar se questionando se de fato você pode vir a ser uma boa profissional quanto a isso, né? Então, assim, é muito sobre focar, né, no que você pode melhorar e melhorar cada vez mais como profissional, entende? E se trabalhar na sua terapia e se trabalhar cada vez mais na sua terapia para, de fato, abstrair essas invalidações que atacam você diretamente como ser humano, como pessoa, como profissional, né? Reduz, de fato, você a como se você fosse apenas um erro na vida, insuficiente,
ou incapaz, né? E muitas vezes, da parte do outro em direção a nós, isso é feito de maneira muito sutil, com essas críticas constantes mesmo, que nunca reconhecem. Então, né, tem que se ter muito cuidado com essas críticas constantes, né, que nunca reconhecem suas conquistas. Porque, na verdade, isso entra mais no lugar de estar invalidando você o tempo todo do que, de fato, a vir a ser uma crítica construtiva, né? Então, cuidado, né, com esse tipo de movimento que coloca você o tempo todo nesse lugar de que, tipo, você sempre faz tudo errado, né? Você não vai mudar nunca, você é só uma falha, você, né, não tem jeito na vida. Então todas essas falas caracterizam muito isto que há de ser o movimento de estar invalidando quem você é, tuas conquistas, né, que sim, todas elas vêm com muito esforço, né? Conquista nenhuma vem de graça, né? O que vem de graça, de fato, é quando você é herdeiro, né? Nasce em berço de ouro, aí sim você pode estar se apossando aí de conquistas que de fato veio sem nenhum esforço da sua parte, né? Mas quando de fato você se forma, como no caso, né, de uma formação, independente de onde seja, independente que curso venha a ser, né? Mas se é uma formação, sim, é conquistado com muito sacrifício, com muito esforço, com muita renúncia, com muita abdicação para estudar e finalmente conseguir se formar, né? Então se proteja disso, né? Cuidado com esse tipo de movimento que está ali o tempo todo minando a tua autoestima, questionando, né, o que você conquista, questionando você enquanto profissional, quando na verdade a relação com a sua mãe está ali no âmbito pessoal, o profissional não tem nada a ver com isso, porque o profissional diz respeito única e exclusivamente à sua vida, não diz respeito à vida da sua mãe, não diz respeito à relação com a sua mãe. A relação com a sua mãe é uma relação familiar, é uma relação no campo do pessoal, não é no campo do profissional. Então se proteja desses ataques, porque isso mina muito a sua confiança para você continuar crescendo na vida enquanto profissional, né? Então a crítica construtiva, ela fortalece e ela apoia. A invalidação enfraquece e desmotiva. Então, numa relação, a gente precisa estar o tempo todo se questionando. Pô, essa relação, ela tá me fortalecendo? Ela tá me apoiando? Ou eu tô me sentindo fraco nessa relação? Ou eu tô me sentindo desmotivado, né? Então, a crítica construtiva, ela é sobre uma premissa que busca, de fato, genuinamente ajudar o outro a construir cada vez mais um caminho melhor, né? E isso se dá sem um ataque à essência, às conquistas, né? O caminho profissional da pessoa, né? Já a questão da invalidação desconsidera de fato qualquer valor, qualquer esforço, né, que você demanda para a vida e foca ali de fato em destruir a tua confiança, a tua identidade. Então é muito importante saber diferenciar esses dois tipos de feedback. Isso é muito importante para você se proteger, para você proteger a sua autoestima, né? Críticas construtivas são sempre bem-vindas, porque de fato nos ajudam a crescer, mas a invalidação não, né? Quando identificada, quando reconhecida, né? É importante se proteger disso, porque isso de fato é uma forma de toxicidade, né? É uma forma de toxicidade e, se necessário, é preciso evitar para que você possa manter realmente a sua integridade emocional. Então precisa ter cuidado com isso, né? Às vezes nos deparamos com pessoas que, em vez de nos impulsionar, de fato
tem ali um movimento inconsciente ou não, mas um movimento muito tóxico de estar nos puxando para trás, de estar nos colocando em lugares que não são nossos, né? Constantemente, de fato, desmerecendo nossas conquistas, invalidando nossos esforços, né? Então, essas pessoas, elas procuram nos detalhes mais insignificantes que possam parecer, né, motivos para estar criticando. Para estar criticando, como se o foco fosse de fato sempre esse. Buscar falhas, sabe? Para estar realmente te invalidando, te colocando para baixo, e isso é muito movimento que diz muito sobre o outro que faz isso com você. É uma projeção, de fato, com relação às frustrações que é do outro e não suas. Então não toma isso para você, né? Cuidado com pessoas que fazem você parecer que você é sempre um erro. Cuidado com isso, né? Que o reflexo de quem você é está sempre ali sedimentado em um erro e tem muita dificuldade em reconhecer quem você se tornou, quem você está se tornando, né? Tem muita dificuldade para reconhecer aquilo que de fato é vamos dizer que um valor intrínseco da tua caminhada, né? E por mais, né, que você venha a ter valor na caminhada que você vem construindo, né? Mas daí então muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de reconhecer isso. Então, cuidado no quesito viver sob a sombra dessas toxicidades, porque isso corrói, isso vai corroendo silenciosamente a autoestima, a motivação, né? Cuidado com a presença de quem insiste em estar reduzindo a tua imagem a algo distorcido, sabe? A um erro, a uma falha, a o passado, por exemplo, né? Isso vai de fato, sabe, minando tua segurança para a vida. Isso vai de fato te colocando num lugar em que você se auto-sabota no que diz respeito ao desenvolvimento do teu verdadeiro potencial. São relações que adoecem a alma, entende? Minam a autoconfiança e te fazem duvidar o tempo todo do que você já conquistou, do que você já se tornou, do que você conseguiu, das mudanças que você conseguiu sedimentar na tua vida com muito esforço, com muita dedicação. Então, muitas vezes, o ato de se afastar é um exercício de proteção emocional para que você possa continuar crescendo, continuar evoluindo, né? É mais assertivo no ponto mais essencial daquilo que há de ser a tua saúde mental, né? Então, o reconhecimento de que merecemos estar cercado de pessoas que possam nos elevar, que possam reconhecer, né, quem somos por completo, mesmo diante das nossas imperfeições e erros, né? Mas também reconhecer ali nossas capacidades, nossas conquistas, né? E diante disso, quando nos deparamos com pessoas que nos invalidam o tempo todo, o afastamento não é fraqueza, não é fuga, é um movimento de fato de cuidado e de respeito à tua própria trajetória, né? Preservar mesmo a sua saúde mental. Afastar-se não significa ignorar as críticas construtivas, não significa ignorar as oportunidades de crescimento, mas sim cortar os laços com aqueles que se alimentam da nossa insegurança e cultivam a nossa desmotivação. Porque sim, tem pessoas que são vampiros emocionais, pessoas que de fato se alimentam, né, daquilo que realmente venha nos afetar no quesito de entrarmos ali numa esfera de nos sabotar no próximo crescimento, no nosso próprio crescimento pessoal, né? Então a gente precisa ao nosso redor
de pessoas que torcem por nós, né? Que de fato celebram os nossos sucessos, o nosso crescimento, né? Que nos ajudam a enxergar com clareza, com carinho, os caminhos que de fato podem nos levar a um crescimento ainda maior. Então, pessoas tóxicas carregam consigo comportamentos que afetam profundamente o bem-estar emocional, o bem-estar mental, né? E isso vai se manifestar de várias maneiras, tá? De várias maneiras, principalmente por meio dessas palavras, né? Dessas ações que tem, de fato, consciente ou inconscientemente, né? Tem aí o objetivo de minar a nossa autoestima, criando ali uma atmosfera de constante insegurança, né? No sentido de questionarmos: será que eu mereço mesmo isso? Será que eu sou capaz disso? Né? Será que eu consigo evoluir? Né? Será que de fato eu consigo ser uma pessoa melhor? Ou será que eu estou sempre fadada de fato a ser isso aí mesmo? Né? Então, pessoas tóxicas, elas tendem a expressar um desagrado muito significativo em relação a quase tudo. Nada parece ser bom o suficiente, as críticas de fato são incessantes, muitas vezes desproporcionais à realidade de fato. A crueldade que emerge das palavras é muito disfarçada de sinceridade, de verdades duras que precisam ser ditas, mas na verdade são ataques velados, né, com a intenção de ferir, de rebaixar mesmo, né? Então o negativismo também é uma constante, né? São pessoas que conseguem encontrar defeitos e problemas em tudo que você faz, em qualquer situação, em qualquer escolha que você venha a fazer, mesmo sendo escolhas que você considera que sim, que podem ser promissoras para a sua vida, mas essas pessoas têm o costume de ficar ali drenando de fato a energia de quem tenta manter uma visão positiva da vida, né? A manipulação, o egoísmo são outras características marcantes. Tá? Pessoas tóxicas manipulam os outros, seja emocionalmente, seja psicologicamente, para que seus interesses de fato sejam atendidos, né? Ou seja, sua mãe, quando fala aí, você não vai ser uma boa profissional, né? Ela está focando ali nos interesses dela, única e exclusivamente nos interesses dela. Por quê? Porque você não está sendo a filha que corresponde ao ideal de ego dela. E você não tem que ser a filha que venha corresponder ao ideal de ego da sua mãe. Porque você tem o seu próprio ego, sua própria vida, tua individualidade, tua subjetividade, tua singularidade, tuas escolhas, que mesmo que venham ser escolhas erradas, mas quem vai lidar com as implicações disso é você, né? É você, porque a sua escolha, ela é intransferível. Ela é intransferível. Se tem alguém que vai arcar com as consequências das suas escolhas, é você. Então, mesmo diante de escolhas que na visão da sua mãe não venha a ser tão assertiva assim, não cabe à sua mãe invadir a tua vida e ditar como que você deve ser ou quem você deve ser para a vida. Porque, de novo, é a tua experiência, é o teu caminho. Se você falhar nesse caminho, né, quem vai lidar com as implicações disso é você. Quem vai ser afetado com isso, a pessoa mais afetada com isso vai ser você, né? Então, cuidado. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, claro que a gente fica ali à mercê, né, dos nossos pais, né? Porque de fato a gente ainda não tem autonomia nem adultez para a vida, né? A partir do momento que você se torna adulto, você tem que preservar a tua privacidade, a tua autonomia, para que você possa ganhar maturidade para a vida. Então, mesmo diante das escolhas erradas, elas estarão compactuando para a tua maturidade para a vida, para o teu crescimento para a vida. Não cabe ao outro te invadir tua privacidade,
né? Querer controlar a tua subjetividade, a tua singularidade, ditando autoritariamente o que você deve fazer com a sua vida, né? Então, cuidado. Cuidado com relações nesse sentido, como já falei muito aqui, né? Como que se dá, como que é o movimento de relações tóxicas, né? Pessoas tóxicas sabem como de fato manipular a realidade para que você possa ser visto como um vilão e ela a vítima da situação. Em qualquer conflito, em qualquer desentendimento, existe uma tática muito significativa que alimenta muito ali a questão do vitimismo, né? Querendo colocar você meio que no lugar de responsabilidade para com as frustrações, infelicidades e demandas deste outro, entende? Você não tem responsabilidade sobre o que é frustrante para sua mãe. Ela que tem responsabilidade sobre isso e ela que vai trabalhar nisso, na terapia dela. Inclusive as frustrações dela com relação a você não é responsabilidade sua. Se ela te idealizou como filha, o problema é dela e do ego dela que te idealizou dessa forma. Então se liberta disso, desse ideal de ego, porque a gente não tá nessa vida aqui para ser ideal de ego de ninguém. Então se ela te idealizou como uma filha que você não é, ela que vai ter que trabalhar essa frustração e entender que você enquanto filha não é uma extensão do ego dela, tá? Então, relações tóxicas tornam as interações muito desgastantes, porque o outro está o tempo todo tentando te controlar. E isso vai te corroendo lentamente. Corrói a tua autoestima, corrói o teu equilíbrio emocional. Muitas vezes você vai perder o eixo da tua própria vida, se desequilibrando emocionalmente, né? E vai criando-se ali, inclusive, até um ciclo vicioso de culpa. Você pode começar a se sentir culpada pelas frustrações da sua mãe, mas você não tem culpa disso, porque, de novo, não estamos nessa vida aqui, nesse mundo aqui, para ser ideal de ego de ninguém. Então não se sinta responsável pela infelicidade da sua mãe. Se ela idealizou você enquanto filha, ela vai ter que trabalhar isso e entender que de fato ela não tem controle sobre quem você vai ser para a vida e para o mundo, tá? Então é muito importante reconhecer esses comportamentos, se proteger desses comportamentos, porque conviver com uma pessoa tóxica pode resultar de fato em um profundo esgotamento emocional. E o afastamento nesse contexto é uma escolha saudável e necessária, tá bom? É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.